Você tem mais de 20 anos e está em casa, provavelmente deitado no sofá ou na cama, quando de repente vem a notícia nas redes sociais. Homem é abandonado na mata por uma amiga no Pico Paraná e fica 5 dias perdidos. Aquele assunto lhe interessa de alguma forma, pois gera curiosidade. Homens normalmente abandonam, não são abandonados. Afinal, isto eu acredito popularmente. E com o passar dos dias após o resgate, novas informações vão aparecendo e evidenciando o fato em si. E se descobre que a ideia não era bem de se fazer apenas uma simples trilha, mas sim de se ter um encontro mais íntimo, se é que me entendem. Porém, nosso amigo abandonado não tinha tanta experiência nesse assunto, não tanto quanto a pessoa que estava com ele, e não entendeu os sinais deixados por ela durante o caminho, o que acabou gerando grande insatisfação da parte dela com o jovem rapaz, que ao final de tudo acaba sendo abandonado. E a grande justificativa da mesma foi a diferença de ritmo e seu estilo de vida. Sim, ela o abandonou por isso. Após o resgate, a jovem lhe pede desculpas e seguiu sua vida denegrindo o rapaz de várias formas possíveis, conforme a maioria de vocês viu. A pergunta que fica em minha mente, e acredito que na mente de vocês também é: no lugar do nosso amigo, teríamos recusado este convite para uma trilha sós com uma garota? Considere que provavelmente foi a primeira oportunidade na vida dele e que provavelmente ele nunca havia recebido essa oferta de outras meninas. Provavelmente ele também estava em seu quarto ou sofá, deitado ou jogando, quando recebeu este convite, o que se assemelha a quase todos nós. E é disso que vamos falar. Nosso herói virou chacota nacional por achar que iria se dar bem desta vez, mesmo sem ter noção nenhuma do que estava fazendo. E a minha pergunta para você que tirou sarro com a cara dele é: e você? O que você está fazendo? Apenas deitado em casa, rindo dos memes e zoeira de outras pessoas? Tenho algo para lhe dizer. Nosso herói tem a vida mais interessante do que a sua. Não porque ele é melhor, mas sim porque ele resolveu tentar viver outras coisas. As consequências a curto prazo foram desastrosas, mas a longo prazo lhe trarão casca para encarar o mundo do jeito que ele é. O que nos leva a mais um ponto. Não seja só mais um. Não seja aquele cara que só assiste ao que acontece no mundo real, que fica julgando oportunidades que foram oferecidas a outras pessoas, que prefere ficar em casa jogando CS, ao invés de ir naquela festa do seu amigo que você sabe que vai ter aquela pessoa de quem você está afim. Pare apenas de ser o espectador do mundo. Saia do seu quarto e vai viver uma aventura, nem que seja para sair e gastar o dinheiro do pão no flipper da sua cidade. Tenha cuidado para não ser o neném da mamãe para sempre. Na empresa que eu trabalho, existem diversos aprendizes que vêm da rede pública e privada. Entre eles estão meninos e meninas, e a diferença de maturidade entre homens e mulheres é brutal. As meninas já chegam com a postura de uma mulher adulta, no modo de falar, no modo de se vestir, entre outras coisas. Enquanto os meninos ainda estão na fase infantil, e acredite, estamos falando de jovens com mais de 18 anos. Eles ainda usam cortes de cabelo emo, ainda brincam de cavalinho, ainda se vestem com roupas gritantes e coloridas, e com certeza, todos eles têm diversas contas no Clash of Clans. Como gestor, é fácil para mim diagnosticar este comportamento nos homens, principalmente. Eles ainda são os neném de suas mamães. Eles, de maneira nenhuma, não querem se responsabilizar por alguma tarefa ou atividade, nada que possa fazê-los ter algum tipo de ação e responsabilidade. Isso é necessariamente um privilégio só dos meninos, mas em sua grande maioria sim. Precisamos mudar essa mentalidade. Um rito tem que ser feito nas nossas vidas. Homens fortes só são feitos após momentos de dificuldade. Lembre-se daquele pensamento que é extremamente real. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes criam filhos fracos. E filhos fracos trazem momentos difíceis mais uma vez. Isso se assemelha ao que vivemos hoje em dia? Responde aí para mim. Crie momentos você mesmo. Uma dica valiosa que lhe dou é: crie você os seus momentos. Não espere seu pai te levar para ver o jogo do Corinthians. Vá você sozinho. Encare a fila de metrô, se junte à multidão que lota o estádio em dia de jogo, fique no meio da muvuca e quando o Yuri Alberto fizer o gol, grite loucamente e abrace outro desconhecido. Você precisa ter histórias para contar, precisa ter momentos, precisa ter experiências, precisa ter as suas próprias mentiras para contar e não ficar ouvindo mentira dos outros.
A história do jogo de futebol é real, é a minha história. Aconteceu comigo, em outro jogo, em outro estádio, com outro time. Mas aconteceu de verdade, e hoje eu tô aqui contando para vocês. Você só vai ter momentos incríveis se estiver disposto a viver isso. Caso contrário, ficará em casa, assistindo a Casa TV e pagando um streaming qualquer. Você precisa viver, precisa de casca, de histórias para contar. Saia do seu quarto e viva uma história, mesmo que não seja tão interessante. O que vale é a experiência de vida que você irá ter. Nosso herói do Pico Paraná já tem uma grande história para contar. Qual vai ser a sua? Me diz aí nos comentários e se inscreve aí, beleza? Valeu!